tá aí o Abel Braga falando sobre principalmente essa volta dos jogadores do Fluminense que estavam na Copa das Confederações, voltam com moral, especialmente o Fred, né, Vinícius? Talvez aí no melhor momento da carreira do Fred, ele até falou sobre isso. Mas sobre o Fred, eu não sei se ele vai ter a mesma motivação. Você acha que ele vai conseguir ter a mesma motivação para o Fluminense nessa reta final aí do Brasileirão, pensando já na Copa do Mundo? Antes ele tinha essa motivação de tentar voltar à seleção brasileira, hoje ele é um dos caras da seleção brasileira. Como é que você acha que vai ser essa volta do Fred ao Fluminense? João, essa questão a gente tem que analisar o seguinte: o Fred foi um dos grandes destaques do Brasil na Copa das Confederações, mas o Fred precisa continuar mostrando, porque se ele cai de nível, se machuca, fica fora de muitos jogos, o Filipão já vai olhar de outro jeito. Ah, beleza, o Fred decidiu aqui na seleção, mas ele não vive um bom momento no clube. Então ele tem que viver um bom momento no clube. E fora que o Fred tem uma representatividade muito grande no Fluminense, ele quis ficar, teve propostas de fora, ele gosta aqui do Rio, gosta de jogar no Fluminense, e ele é um jogador totalmente competitivo, João. Ele está sempre querendo ganhar. O Fred é um jogador de decisão. E esse Brasileirão agora, ele vai ter cabeça para o Fluminense. Porque no primeiro semestre ele tinha essa coisa da Copa das Confederações. Então eu acho que ele acabou focando um pouco mais em seleção brasileira do que no Fluminense. Mas agora o Brasil só vai ter amistosos até o final do ano, que ele pode até desfalcar o clube em até 9 jogos por causa desses amistosos. Mas não vão ser jogos tão relevantes, não vai ter uma competição do nível da Copa das Confederações e uma competição disputada no Brasil. Então ele vai focar no Fluminense, ele quer ganhar, ele quer ser artilheiro de novo. Foi artilheiro e o craque do campeonato no Brasileirão do ano passado. Então ele vai buscar isso de novo. O Fred é movido a conquistas. Ele é um jogador altamente competitivo e decisivo. E ele vai querer mostrar no Fluminense mais ainda para continuar tendo a confiança, não só da torcida tricolor, como de todo o brasileiro, do Filipão, da comissão técnica da seleção brasileira. Agora, só um detalhe. No ano que vem, aí sim, eu acho que no primeiro semestre de 2014, ele pode tirar o pé, principalmente no Campeonato Carioca, que vão ser jogos inexpressivos, que o Fred anda em campo nesses jogos, e aí ele vai focar um pouco mais a seleção brasileira, pensando na Copa do Mundo. Mas nesse segundo semestre, eu consigo acreditar mesmo que o Fred vai estar super motivado e ajudando muito o Fluminense aí a brigar pelo bicampeonato consecutivo e o pentacampeonato brasileiro. Muito importante para o Fluminense. O Abel também falou sobre o Thiago Neves. O Abel disse que ainda conta com o Thiago Neves. Tem um probleminha lá na negociação. O Fluminense o time árabe quer pagar em 3 ou 4 parcelas. O Fluminense só aceita em 2, uma agora e outra no final do ano. Deve sair o Thiago Neves, mas você acha que ele pode ser considerado um grande desfalque? Hoje o Fluminense deve jogar domingo, treinou essa semana com Cavalieri, Bruno, Gum, Digão e Carlinhos, Edinho, Jean, Wagner, Rafael Sobis, Rainer e Fred. Na minha opinião, acho que o Carlinhos seria, assim, um desfalque sem substituto. O Thiago Neves não foi tão bem esse ano. Como é que você vê essa saída do Thiago Neves no Fluminense? Olha, eu acho que seria bom para os dois partes. Para o Thiago Neves, precisa respirar novos ares, que aqui ele está sofrendo uma pressão muito grande da torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense já tinha desconfiança quando ele voltou para o clube, porque teve a passagem no Flamengo, e depois que ele voltou para o Fluminense, ele ainda não conseguiu render. O título brasileiro ano passado deu gás para o Thiago Neves continuar. Pô, beleza, chegou, ganhou 2 títulos no ano, o Carioca e o Brasileiro. Mas o Thiago Neves esse ano, além de não jogar bem, ele ficou muitas partidas de fora por causa dessa contusão na panturrilha. E de novo ele se machucou e só volta a jogar em agosto, João. Então é complicado prever. E a grana que o Fluminense receberia pelo Thiago Neves, não só o Fluminense, mas a Unimed receberia a maior fatia dessa negociação, seria boa para o clube. Mas eu acho o seguinte: perder o Thiago Neves, a gente pode não sentir tanto no time titular, mas a gente vai sentir como elenco. Perde opção, né? Perde opção. Mas se for para ir embora o Thiago Neves e trazer um jogador mais barato, mas que possa render no mesmo nível ou um pouco melhor, eu acho que é válido sim essa saída. Tem que ver se ele quer voltar para a Arábia mesmo. Exatamente, o Fluminense que, de repente, parte desse dinheiro do Thiago Neves pode ser investido lá no CT de Xerém. O Fluminense tem essa previsão de investir cerca de 10 milhões de reais lá no centro de treinamento de Xerém. Ou no próprio novo o centro de treinamento, o Fluminense tem que construir, né? Exatamente. Tá captando recursos para a construção desse centro de treinamento. O Fluminense já tem o terreno na Barra da Tijuca e precisa de capital para investir no CT. Então, de repente, a venda de alguns jogadores pode ser importante pensando no futuro do clube como estrutura, não dentro de campo. Talvez o Fluminense esse ano sofra com esse problema, João, de ter que vender jogadores para recuperar caixa, para ganhar dinheiro, para investir em coisas que estão precisando. Já vai completar 2 meses de salário atrasado e está precisando investir também no centro de treinamento. Então, o Fluminense pode ser que esse ano a torcida tricolor possa não esperar grandes coisas no Campeonato Brasileiro, talvez no máximo uma Libertadores, porque jogadores estão saindo, mas a diretoria já falou que não deve ter grandes peças de reposição. É complicada essa questão financeira do Fluminense, mas os garotos da base de Xerém têm correspondido. O Fluminense faz um bom trabalho lá.
E falando em base, falando em adolescente, a gente vai ouvir agora o desembargador Ciro Darlan falando sobre os conselhos estaduais do direito da criança e do adolescente, falando sobre a importância desses órgãos e o papel dos conselhos na sociedade brasileira como um todo.